esquece, né? A gente começa a curtir a vida, a gente começa a aproveitar. Não é errado, né, se planejar, não é errado desfrutar da vida, mas eu acho que o único erro é a gente saber que Jesus um dia vai voltar. E a pergunta é: será que nós estamos preparando, se preparando, estando preparados para a volta de Jesus? Será que não tem consertos em nossa vida que muitas das vezes temos jogado debaixo do tapete, ou temos ignorado? E muitas das vezes, né, eu falo assim, eu por mim, tem coisa que a gente não enxerga, mas uma pessoa de fora enxerga. Né, a palavra de quando você está lendo a Bíblia, e quando você abre a Bíblia, lê a Bíblia com o coração aberto, ela confronta você. Ela faz você olhar para dentro do seu coração e falar: mas e aí, como é que está seu coração? Você vê que fala Salmo 119, versículo 11. Ele fala: sobretudo guardar a palavra de Deus, né, para que eu não peque contra o Senhor. E assim, eu só estou usando aqui como base esse versículo, mas será que nós temos guardado a palavra de Deus? Então, automaticamente, se nós guardamos a palavra do Senhor, isso vai evitar que nós pequemos contra Ele. Isso vai evitar, né, que coisas aconteçam no nosso meio. Amém? Então, quero ler a passagem com os irmãos, Mateus capítulo 24. Ver quanto tempo eu tenho, 3 horas para ministrar. Vou ministrar com calma. 24? Mateus capítulo 24. Você quer anotar o termo? Está abaixo. Achou? Quem achou, diga amém. Amém. Eita glória, os irmãos estão afiados, hein? Mateus capítulo 24, a partir do 3 ao 14. Sim, diz a palavra do Senhor. Quando vai acontecer tudo isso? Né? Perguntaram os discípulos mais tarde, quando ele se sentou nas encostas do Monte das Oliveiras: que acontecimento marcarão a sua vinda e o fim dos tempos? Então são perguntas, eu quero parar aqui só para a gente refletir um pouco. Essa daqui já é uma pergunta que nós deveríamos refletir. Fala: Senhor, o que vai acontecer antes que prediz a sua volta? Né? E o fim dos tempos, né? Que prediz, né, o fim dos tempos? E Jesus começa a conversar com seus discípulos. Ele fala no versículo 4: Jesus lhe disse: não deixe que ninguém engane vocês, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, procurando enganar muitas pessoas. Quando vocês ouvirem falar de guerras, rumores de guerras, não tenham medo. Elas devem vir, mas ainda não será o fim. Nações e reinos da terra se levantarão um contra os outros. Haverá fome, terremotos em muitos lugares. Mas tudo isso será princípio dos horrores futuros. Então vocês serão perseguidos, condenados à morte, e vocês serão odiados no mundo todo por minha causa. Muitos de vocês vão abandonar a fé e odiarão uns aos outros. Aparecerão falsos profetas que enganarão a muitos. O pecado aumentará por toda parte e esfriará o amor de muitos. Mas aquele que ficar firme até o fim será salvo. E as boas novas do reino serão pregadas por todo o mundo inteiro, para que todas as nações as ouçam, e depois verá o fim. Amém? Amém. Então, por si só, o texto já traz, né, como o pessoal diz, revelações bombásticas, porque Jesus, ele não poupa aqui de querer esconder alguma coisa da igreja, né, dos seus discípulos. Né? Aqueles que falam assim: o que vai acontecer? Né? Que ele fala que engano, guerra, né, ameaça de guerra, fome, terremoto. Essa palavra aqui, quando ele fala ele fala sobre epidemias, pode ser traduzido também como peste, pestilância, ou até como o Covid mesmo, né, como uma pandemia. Mas fala que todos esses acontecimentos, né, não serão o fim. E a lista é grande: ó, perseguição, ódio, prisão, traição, mortes. Haverá falso profeta. Quem não veio aí fora, Jesus vai resolver todos os seus problemas. Não estou querendo aqui, né, desiludir ninguém,
Jesus não é obrigado a resolver todo o nosso problema. A única coisa que Jesus nos faz olhar para dentro de nós e nós reconhecer que nós somos pecadores. Que quem pecou não foi Deus, foi o homem. O homem que quis se afastar de Deus. Então Jesus não vai te prometer um carro novo, ele pode te dar, ele é pai. Qual pai não deseja o bem dos seus filhos? Mas não quer te dar, cara. Ele quer te dar salvação, ele quer te dar vida eterna. Ele quer te dar muito mais coisas que dinheiro não pode dar. Aumento do pecado. E nós vemos o aumento do pecado. É normal, você vai, eu já falei aqui outras vezes, vale a pena reiterar. Você vai conversar com uma pessoa do mundo, né? Fala, vou falar do problema da minha casa. Você fala do seu marido, às vezes, larga ele, arruma outro. Então, tipo, olha, né, o conselho maldito desse, né? E o Senhor nos ensina o quê? A orar, né, pelas pessoas. Eu não devo só estar bem com o meu cônjuge quando está tudo bem. Quando tiver mal, vou odiar, vou virar a cara para ele. Não, eu devo amá-lo também. E aqui nós vemos o quê? Que o amor de muitos vai se esfriar. Então nós vemos pessoas, você vê quantas pessoas, essa igreja antigamente era lotada. Quantos permaneceram? Quantos continuaram fiel? Poucos, né? Poucos. E assim, irmão, Deus, ele se agrada com todos que estão aqui. Deus amou a todos que estavam aqui, todos que passaram por aqui. Mas o caminho, como diz a palavra, é estreito. A porta não é larga, a porta é estreita. E tem coisas que foram ganhando o coração deles hoje em dia, que precisam nem ter mais a presença de Deus. Então tem coisas lá fora que Satanás não vai poupar o esforço de tornar o quê? Agradável. Não é agradável muitas das vezes, Deus abre uma porta, nossa, eu ganho R$4.000 por mês. Mas se você não tem tempo com a tua esposa, não tem tempo com o teu filho, não tem tempo para estar na casa de Deus, eu te pergunto, vale a pena ganhar um salário tão bom assim, mas automaticamente você perder coisas tão valiosas que dinheiro não vai pagar? Então são coisas que nós devemos refletir, sabe? E colocar diante da presença do Senhor. E aqui ele fala de alguns temas, eu quero falar com os irmãos, quando ele fala aqui de ilusão religiosa, são o quê? A igreja já foi o quê? Ela foi se desviando aos poucos do caminho da verdade, por falsos profetas e falsos cristos. Então nós vemos que com o tempo, né, as pessoas vão parar de acreditar na Bíblia. E chegar ao ponto da pessoa falar, a Bíblia tem que ser adulterada, misericórdia. A Bíblia não tem que ser adulterada. Não é tipo, a Bíblia tem que se encaixar nos meus padrões, mas eu devo me encaixar nos padrões da Bíblia. A Bíblia não tem que ser alterada, eu tenho que me arrepender e consertar a minha vida, de acordo com a palavra de Deus. E você vê o apóstolo Paulo, estava até conversando com os irmãos, no livro de Gálatas, né, eles começaram bem, a sua caminhada bem, e começaram a desanimar, começaram a fazer coisas que não eram agradáveis a Deus. E o apóstolo Paulo falou, olha, se pessoas vierem ensinarem algo diferente, mesmo que seja anjo, essa pessoa seja uma pessoa má, uma pessoa maldita. Então não é tudo, não é a pessoa que bota uma gravatinha, que bota um terno e começa a falar bonito é de Jesus. Satanás, ele faz milagre também. Satanás, você vê que ali em Êxodo, né, a gente vê as pragas do Egito, os magos conseguiram replicar os milagres. Mas eu te pergunto, quem retirava os milagres? Ou quem retirava as pestes? Era Deus. Eu não vi nenhum mago do Egito mandando tirar as pestes. Então, nós temos que tomar cuidado de não aceitar tudo que as pessoas falam, por mais que seja conveniente, por mais que seja bonito. Guerras. Convém observar que as guerras não são um sinal do fim. As guerras por si mesmas não anunciam o fim dos tempos, nem a vida do Senhor. Então, não é que guerra sempre vai existir. Desde quando o mundo é mundo, a gente vê quantos versículos na Bíblia a gente vê de guerra. Israel batalhando com aquilo, né? Israel, né, sendo levado cativo para a Babilônia. Então, guerra sempre existiu. Fome. Guerra e fome andam juntas. E Apocalipse 6,6 ele fala o quê? Que é entender que os preços dos alimentos básicos serão absurdamente altos. A gente vê. Eu vi uma tabela acho que não sei se era de 95, era 2000. Uma mortandela desse tamanho aqui, R$3. Eu falei, ixi, hoje deve ter uma nota. Café, ixi. Na minha época, sal, 30 centavos uma pode sal. E hoje a tacada que tá? Você ia pro mercado com R$50, você voltava com dinheiro no bolso. Hoje você compra mal e mal o arroz, o feijão, tem nem dinheiro para mistura para inteirar. Morte, terremotos também contribuem para a escassez de alimentos e ambos servem para espalhar epidemias que causam inúmeras mortes.
os cristãos sempre foram odiados pelo mundo, mas aqui vemos uma intensificação das perseguições e de execuções envolvendo nações de todo o mundo. Acho que é na Coreia, ou é no país islâmico, fala que toda pessoa que confessa Jesus Cristo como Senhor deve morrer decapitado. E aí, será que a gente tem coragem de falar que a gente serve a Jesus? Fala, se serve ou não serve? Então, você vai ser executado. Ele não tinha isso. Na época de Nero, ele colocava, sabe, ele tornava os cristãos como se fosse, sabe, um local de divertimento, colocava os cristãos lá dentro do Coliseu e no dia seguinte jogava dentro da copa ser morto pelos leões. E aí? Não, cara, eu sou cristão, não. Nem conheço, foi que nem Pedro, falando, nem sei quem é esse Cristo aí. Porque é muito bom, irmão, você ver a Jesus quando tudo está fácil, quando tudo está bom, mas e aí, quando as coisas apertam? Eu vou continuar amando a Jesus? Quando chega a enfermidade, quando chega um parente hospitalizado, ou quando tem uma conta, algum problema aparece, será que eu vou continuar confiando em Jesus? Jesus ainda vai ser bom? Será que Jesus ainda vai continuar sendo o Deus da minha vida? Caos mundial. O que antes eram fiéis uns aos outros agora se trairão. Sugere que isso até os casamentos e famílias e nações serão destruídas pela deslealdade. Não haverá mais leis. Então você vê aqui, pegando um gancho disso, né? A Bíblia fala que o Senhor Jesus não veio trazer a paz, veio trazer a espada. E fala que nossos maiores inimigos são os de casa. Então a gente vê a luta que a gente passa com uma pessoa em casa. Se você é o primeiro da sua casa que não se converte, cara, você vai encontrar oposição dentro da sua casa. Porque não dá para a luz e as trevas se manter juntas. Eles, nossos parentes não conhecem ainda o Senhor. Então quando você fala de Jesus, você fala da Bíblia, eles não vão aceitar de imediato. E ali vai ser um tratamento de Deus para que eles possam ter os seus olhos abertos e aceitem o Senhor. E aqui ele fala, não haverá mais leis, como diz lá em Mateus 24:12, nem mesmo as autoridades encarregadas de fazer cumprir as leis conseguirão manter a paz. Hoje em dia nós vemos isso. Quem viu aquela história do cachorro orelha lá que morreu? Todo mundo foi na internet, não, mas isso é um negócio que você vai falar um monte. Cara, as pessoas que morrem quando está frio, né? As pessoas que morrem lá jogado, né, debaixo do túnel do minhocão, por aí vai. Quantas pessoas morrem hoje? Um cachorro morre, a gente está mais valor do cachorro do que um ser humano. Então, e hoje em dia, vamos supor, se você, estava até conversando com a Luísa, se você vai se defender, né, você vai lá, a pessoa vai, assalta você, você tiver uma arma de fogo ali, você vai e atira. O culpado é você. Então nós vemos totalmente que a lei, ela não está sendo cumprida. A lei seria totalmente uma alteração a favor do criminoso, a favor da pessoa que faz o mal. Pregação mundial. Deus separa a sua igreja, o qual levará a mensagem do reino para todos os cantos da terra. Eu quero ler outro texto com os irmãos, né? 2 Tessalonicenses. Se tiver dificuldade, abre no menu lá, no menu mostra a numeração da página. 2 Tessalonicenses 2, do 9 ao 12. Fala assim, esse perverso virá como instrumento de Satanás, cheio de poder e falsos milagres e maravilhas. Ele enganará completamente aqueles que estão perecendo, porque rejeitarão a verdade. Recusarão-se a crer nela e amá-la, e deixar que ela os salve. Portanto, Deus permitiu que eles creiam nessas mentiras, por meio do seu poder sedutor. Todos eles serão julgados com justiça por ter crido na falsidade, rejeitando a verdade e sentindo prazer na injustiça.
Isso é um texto muito pesado, irmão. Quando ele fala que esse perverso virá como instrumento de Satanás, ele está falando aqui do falso profeta. Imagina você ver, então, sabe, é muito bom de ver, cara, aquele irmão não sabe por quê, mas imagina você falar, não, aquele ali é um instrumento de Satanás. Misericórdia, né? E olha o que ele faz aqui, ó, cheio de poder, falsos milagres e maravilha. E fala o quê? Qual é a ação dele? Enganará completamente aqueles que estão perecendo. Né? Outra tradução fala que Deus, né, permitirá, né, o espírito do erro. Então você vê que Deus, ele vai permitir o quê? Que ele escreva essas mentiras. Fala, pô, Vinícius, mas Deus não deveria salvar as pessoas? Esse texto, ele relata, às vezes a pessoa vai estar, sabe, tão impregnada no pecado, que Deus fala, você quer ir para o mundo, você quer participar das coisas da vida, o cara vai. Deus, ele não quer prender a gente conosco, tanto que Deus deixou o livre-arbítrio. Ninguém aqui é obrigado a amar Jesus. Não, eu vou amar porque eu sou obrigado, porque se não fazer isso. Não, irmão, ninguém é obrigado. Você vê que ele deixou, você tem que amar porque ele é. Então, é esse problema que muitas das vezes as pessoas não têm entendimento de quem Deus é e acham que Deus é um Deus autoritário, que Deus, né, acho que passou o Luiz Barro ali, foi de jeito, né? Falou, nossa, mas seu Deus é tão mesquinho que ele precisa ser adorado. Claro que não, né? Deus, ele não precisa adorar, você adora porque ele é amor, porque ele é paz, porque, sabe, ele é socorro bem presente no meio da angústia, como a palavra fala. E a pergunta, irmão, sabe, de todos os problemas aqui eu li, né, que eu realmente falei com vocês, o que estamos fazendo como igreja? Né? Será que nós estamos o quê? Lutando contra esses ensinos e doutrinas erradas? Ou se a gente está aceitando isso? Porque é muito fácil a gente falar, nossa, nós falamos um monte de coisa aqui, né? Difícil, coisas, né? É difícil engolir. A gente vê tanto engano, né? Tantas coisas ruins acontecendo. Mas eu te pergunto, será que eu estou me preparando de fato para Jesus voltar? Eu quero citar algumas coisas para os irmãos, né? Eu prefiro ler 2 Timóteo capítulo 3, do 1 ao 5. Não precisa abrir, se quiser eu leio para vocês com calma. Alemão, ajuda alemão. 2 Timóteo capítulo 3, do 1 ao 5. Amém, Jesus. Se diz a palavra do Senhor. É importante para você saber isso também, Timóteo, que nos últimos dias será muito difícil para ser servo de Cristo. Né? Olha que tradução especial essa, porque falou, olha, não vai ser fácil ver Jesus nos últimos dias. Eu te pergunto, é fácil vir todo domingo aqui na igreja? A gente não poderia estar fazendo tantas outras coisas em casa, né? Tá com familiares, tá assistindo um jogo, tá fazendo qualquer outra coisa? Irmão, mas não é fácil ver Jesus. Olha o que ele fala, continua, versículo 2 do capítulo 3. Porque as pessoas amarão a si mesmas e ao dinheiro. Irmão, é coisa nova isso? Quantas pessoas egoístas a gente vê lá fora só pensando no próprio umbigo? E a gente vê, e eu acho que isso fica assim, dá vontade, a gente fica revoltado, porque quando uma pessoa faz uma coisa errada, quem já viu, eu vi um acidente, né, passou até no jornal, a mulher foi atropelada e ficou paraplégica, paraplégico, eu acho. Bonitão, tinha dinheiro, pagou a fiança e foi embora. E a vida da pessoa, como é que fica? Então o que? Cara, eu tenho dinheiro, eu posso fazer qualquer coisa. Posso comprar juiz, posso comprar advogado, eu posso comprar lei a meu favor. A gente fica revoltado com as coisas dessas, mas a gente olha, cara, mas a justiça de Deus não falha. Um dia essa pessoa vai pagar porque ela fez. Então são pessoas o que? Apegadas, elas amam o dinheiro. Ah, mas eu tenho dinheiro, eu faço o que eu quero. Eu vou onde eu quero. Aí chega no hospital, né? Outra reportagem também, eu vi assim, eu estou denunciando os outros, misericórdia. Eu vi com o Faustão, ele foi para a fila do SUS, aí o bichão entrou na frente, foi atendido e falou que um rapaz passou 7 anos esperando o transplante do rim. E porque era o Faustão, que era uma pessoa de grande influência, priorizou ele.
Aí você acha que, pô, a pessoa passa 7 anos esperando um transplante de um órgão. Quer dizer que o bonito é mais importante que o outro? E aqui continua, sendo incapazes de se controlarem, serão pessoas orgulhosas, zombarão de Deus, desobedientes aos pais. E fala o que? Serão ingratas e completamente más. Quem viu aquela reportagem de 4 jovens que abusou sexualmente foi 2 crianças, foi uma de 8, acho que foi uma de 12. Eu te pergunto, irmão, tem como tolerar um negócio desse? Tem como descer? Aí você estava dando bobeira, foi porque quis. Eu falei, engraçado, se fosse tua filha, se ela estivesse sendo abusada sexualmente, o que você ia fazer? Porque, para as pessoas de fora que vêem a situação dessa, é normal, mas se fosse tua filha sendo abusada? Serão pessoas duras de coração, que nem eu coloquei aqui, vai ter o quê? As pessoas terão corações e mente dura. Você pode falar. Quem já falou, vamos supor, vou colocar aqui uma situação. Vou falar uma coisa para a dona Gisele. Para a Andreina não é algo óbvio, mas ela vai e não entende, ela cabeça dura e não aceita. É que acontece, a pessoa mente fechada. Você fala uma coisa, por mais que para outras pessoas é uma coisa óbvia, mas para outra pessoa não entende, sabe? Baixa a cabeça, que não foi bravo, baixa a cabeça e não vai. Então o que? O pecado ele faz isso com a gente, deixa a nossa mente, nosso coração duro. E é o que fala aqui o versículo 3: são pessoas duras de coração, nunca se submeterão aos outros. E aqui continua pegando, fala, serão pessoas mentirosas, desordeiras, não se incomodarão com a imoralidade. Então para eles é normal ter sexo antes do casamento, é normal fazer qualquer coisas imorais, Você vê, eu vi uma reportagem, um pastor falando, ele falou que acho que de 30% do meio evangélico assistia vídeo, de conteúdo adulto. Aí eu te pergunto, é normal isso? Não é normal. Se eu tenho Jesus, eu não devo nem permitir que isso, não permitir que eu olhe para isso. Vinícius, é tentador, mas cara, foge. José não fugiu da aparência do mal quando a mulher depois falou que tu agarrar ele. Foge, se nós não temos força para lutar com algo que vai, você sabe que você vai cair. É a mesma coisa, quem já teve a sensação de você querer entrar numa rua, sabe que é ruim entrar naquela rua? Não vai por outro caminho. No jeito é o pecado, tem que fugir da aparência do mal. E ele fala, serão pessoas rudes, cruéis, escarnecerão daqueles que procuram ser bons. E quem já viu, quem vê aquelas pessoas da inveja, aquela pessoa que começa a fazer as coisas e começa a destacar, e as pessoas, nossa, aquela pessoa é maldita, começa a praguejar a pessoa. Você começa a ser uma pessoa de influência, você começa a tudo que passa pelas suas mãos, você faz com excelência e dá certo. E as pessoas muitas vezes deveriam falar, pô, mas como é que você faz? Eu quero ser assim também. A pessoa joga no time contra, essa pessoa é maldita, essa pessoa, nossa, eu odeio aquela pessoa, misericórdia. E existe pessoas assim. E ele fala, serão traidoras dos seus amigos. Quem já foi traído por um amigo? E você vê, é um texto de 2000 anos atrás, mas esse cara é tão vivo. Parece que escreveram tudo, fala, eu estou escrevendo aqui, eu sei que daqui a 2000 anos a pessoa vai saber que isso daqui é verdade. E ele fala que serão pessoas atrevidas, inchadas de orgulho, preferirão seus amantes do prazer do que amar a Deus. Tem um termo chamado, amantes do prazer, é hedonismo, pessoa que só quer saber de prazer. E eu vi um comentário que eu fiquei pensando, cara, tem um prazer de me relacionar com um homem casado. Misericórdia. A pessoa tem que se arrepender. A pessoa que não suporta, eu acho que a pessoa que procura fazer mal para os outros é agradável, não é? Só penso no mal daquela pessoa. Tudo que aquela pessoa tem, eu tenho inveja daquela pessoa. Cara, ela tem um marido tão carinhoso, ela tem inveja daquela mulher, tem um marido bom. Aí eu tenho inveja que ele tem um carro e eu não tenho. Para nós parece uma loucura isso, mas lá fora é normal. Se te inveja é normal ficar amargurado, é normal ter raiva quando a pessoa, você é ignorado, você fala uma coisa e aquilo ali toca no seu coração, deixa você com raiva, você, opa, Jesus, velho homem querendo voltar, não. São essas consciências que nós temos que adquirir. Ele fala, terão aparência de piedade, porém não acreditarão realmente em nada do que
se deixe enganar por gente assim. Então tem muitas pessoas que têm aparência de crente. E vem uma coisa que me chocou muito, tem pessoas que têm aparência de crente, fala como crente e no final das contas é louco. Só está aqui, infelizmente, só para atrapalhar, só para dividir o corpo de Cristo. Então são coisas que nós devemos cuidar, que são recomendações dos últimos dias. E uma coisa que eu queria abordar com vocês é um pecado tão sutil que a gente não presta tanta atenção, chamado distração. Uma vez eu até falei para a Natália, eu falei, cara, como é que pode a gente assistir série adoidada, a gente pega 15 minutos para ler a Bíblia, um bocejo, e agonia, dá vontade de dormir. Você vai dobrar o joelho para orar quando você está dormindo, sentado, cara, é uma luta. É o inimigo. Eita. Então a peleja, meu irmão, a gente vê essas coisas, é uma luta. A gente consegue passar horas rolando a tela do celular, mas quando é para orar, 10 minutos já começa a agoniar, já começa a ficar torto, já começa a contorcer. É porque o que? Você vê que é tão fácil, a nossa inclinação da carne é tão fácil para as coisas da carne, mas quando é para o Espírito é uma peleja, é uma luta, mas é assim. Mas a gente não deve aceitar essas coisas. Na Bíblia, a distração representa o desvio de foco espiritual, onde a atenção e o coração se dispersam das coisas de Deus para focar em preocupações mundanas, pecados ou até atividades cotidianas lícitas, mas que roubam a prioridade do reino. Então a distração não é nada mais que você perder o foco das coisas de Deus. É como se eu falasse, ó Jesus, eu estou cansado de ir para a igreja hoje, não. E assim, eu repito o que eu falei com o pastor quando ele disse, cara, um dia que você achar que você não precisa ir para a igreja, é o melhor dia que você precisa. Onde Deus fala, até os louvores, eu estava vendo o louvor o ministração da grande de manhã, eu fui tão tocado, eu falei, Senhor, De manhã, né? nossa, tremendo, meu. Ele falou, olha, se vocês puderem assistir depois, vai dar só uma spoiler, ele falou muito assim de casar, de relacionamento, ele falou, olha, tem um livro, ele até citou, Amor e Respeito, ele falou, o amor que a mulher precisa e o respeito como merece. Você vê que muitas das vezes, quando nós não entendemos nosso papel dentro de um casamento, de relacionamento, cara, aí só dá farpada, ele só bate a cabeça no cu. Porque muitas das vezes o homem, ele se sente amado quando ele é respeitado. E a mulher se sente amada quando você dá amor, você valoriza ela. Vamos supor, tem outro livro chamado 5 Linguagens do Amor. Muitas vezes a forma que sua mulher quer que você lave a louça, passa o pano, tira o lixo. É a forma dela se sentir amada. Muitas vezes é palavra de afirmação, de olhar fora, você está bonita hoje, como você está agradável. E você vê que a Bíblia dá várias recomendações. Você vê o livro, acho que de Efésios, que fala, o apóstolo Paulo joga a regra lá e você fala, olha, marido, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Desafio, hein? Imagina você amar sua esposa que nem Jesus amou a igreja. Ela só os cachorros em cima de você, tá bom, Jesus? Eu amo ela. É a mulher da minha vida. Vai tirar o lixo, lava a Jesus, tá bom, Senhor, eu amo. A vontade de falar umas palavras, mas você começa a declarar, abençoada essa minha mulher, é uma bênção, meu. Glória a Deus pela vida dela, meu. Eita Jesus, eu louvo a Deus pela minha esposa, é uma bênção, meu. Então, em vez de você falar palavras, maldizer, cara, declara a bênção, é uma bênção, obrigado, Senhor, eu escolhi certo, eu não errei de jeito nenhum. E você vê que essa palavra no latim é distração. Cara, eu fiquei abismado com isso. Tipo, é como se fosse amarrar, os seus braços, as suas pernas. Cada cavalo, um cavalo pega o seu braço, outro cavalo pega o outro braço, cada um pega as pernas. E cada um deles em direção diferente. Se correr, em direção diferente. Isso é a tradução da palavra distração no latim. E fala o quê, A distração no latim significa que os membros, no caso as pernas e os braços, são amarrados por 4 cavalos que correm em direção oposta. Ela tira o foco para a atenção do indivíduo, que espalha em várias direções, afastando a devoção da prioridade central em Deus. Então, só quero ler mais um texto para a gente caminhar no final. É um texto parecido com Mateus 24, mas em Lucas, capítulo 24, ele também aborda da mesma forma, só que ele é mais rico em detalhe. Perdão, desculpa, não é Lucas 24 não, é Lucas 21.
chegou a hora, mas não vão atrás deles. Quando vocês ouvirem o começo de guerras, revoluções, não tenha medo. É certo que devem vir as guerras, mas o fim será logo em seguida. Então continuou, porque levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes, epidemias de doenças em vários lugares da terra. E coisas terríveis com grandes sinais acontecerão nos céus. Porém, tudo isso haverá um tempo de tremenda perseguição por causa do meu nome. E vocês serão arrastados para sinagogas e prisões, levados diante de reis e governantes por tudo por causa do meu nome. Mas isso será o que? Oportunidade para dar testemunho. Portanto, não se preocupe com a maneira de responder as acusações contra vocês, porque eu lhe darei palavras adequadas e sabedoria que nenhum dos seus inimigos será capaz de resistir ou contradizer. Até aqueles que são mais chegados a vocês, seus pais, seus irmãos, parentes, amigos, trairão vocês, mandando-os prender. E alguns de vocês serão mortos. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Todos odiarão porque vocês são meus e são chamados pelo meu nome. Porém, não se perderá nem o fio de cabelo das suas cabeças, e vocês perseverarem obtendo a vida. Agora, pulando para o 34 e o 36 do mesmo capítulo. Olha o que ele fala. Vigie, que a minha vida repetida não apanhe vocês desprevenidos, e eu não encontre vocês vivendo à toa, em festa e bebedeira, ou ocupados com os problemas dessa vida. Porque o dia virá sobre todos no mundo inteiro. Tome cuidado, orem sempre para que possa escapar de tudo que vai acontecer e possa estar de pé na presença do Filho de Deus. Amém? Então, qual o papel? Então, qual o papel que o Senhor nos dá? Olha, vigie. Qual o papel de você estar vigilante? De você estar prestando atenção, de você não deixar que o engano entre no seu coração, de você não permitir que essas coisas peguem você desprevenido. Vou dar exemplo aqui, algumas pessoas aqui já dirigiram e tiveram, num carro. Cara, você está ali alerta, precisa ver quem dirige. Você tem que estar prestando atenção, Eu nem contei isso para a Natália, mas estava aí, coisa de segundos, peguei no celular para mandar uma mensagem, eu tirei o carro em cima da traseira do outro carro. Então eu te pergunto, não se distrai. Vinícius, faz uma semana, o cara faz um ano que volta, lê a Bíblia, não consegue acompanhar a leitura, pega um capítulo da Bíblia. Porque cada um tem essa rotina, tem pessoa que consegue ler mais, mas tem pessoa que consegue ler menos, mas pega nem que seja um capítulo da Bíblia. O Senhor, olha, você fiel com um capítulo todo dia. E você vai pegando gosto pro óbvio, conseguir ser fiel com um, vou aumentar para 2. É que nem na academia. Você não vai chegar pegando 100 do cara, você vai infartar, pegar lá, torcer todinho. Você vai pegar um capítulo da Bíblia, cara, você fiel um capítulo. Vou aumentar para 2, depois passa, cara. Vai ser algo tão bom que você fala assim, eu não consigo parar de ler, porque é bom. Você vai, desenvolvendo esse hábito da leitura. E para terminar, qual a reflexão que fica com tudo isso? O que a igreja deve fazer? Primeiro ponto, cara, é acordar para a realidade, é despertar, falar, Senhor, o que eu tenho permitido entrar na minha vida? O que eu tenho permitido entrar? E você lembra, uma coisa que Satanás odeia é destruir famílias. Ele não poupa esforço para isso. Ele lança semente de dúvida, mas meu marido está demorando para chegar em casa. Meu marido está toda hora enfiado, será que ele está me traindo? Cara, é o inimigo. E eu falo a vocês com toda a convicção, se não tem um termo chamado confiança no relacionamento, cara, esquece. Restante tudo desaba. Porque eu tenho que confiar na minha esposa, eu tenho que confiar no meu marido, tenho que confiar nos meus filhos, falar, filho, olha, aconteceu alguma coisa na escola, está acontecendo alguma coisa, conversa comigo, eu estou aqui. Eu te pergunto, você pegar um troço desse, dar na mão do seu filho achando que isso é carinho, que isso é muito carinho, daqui não é. E tem sido mal dessa geração, a gente tacar um celular na cara da pessoa e achar que está tudo bem. Não está. Então o ponto é eu perguntar para mim mesmo, que nem na Santa Ceia a gente faz, é você sondar o homem inteiro. Eu falo, Senhor, o que eu estou permitido entrar dentro do meu coração? Será que a inveja entra no meu coração, a amargura, a dúvida? Será que eu fico toda hora preocupado, pensando um monte de coisa? Não, é até preocupação. E é tão difícil, acontece uma coisa, uma resposta que a gente não
está pronto para ouvir, acontece, a gente fica desesperado. Né? E você vê que lá na carta de Pedro falou, cara, entregue as suas aflições ao Senhor. Eu não vou ficar agoniado, não. Cara, entrega para Deus. Deus cuida do seu coração. E agora essa parte de você despertar para a realidade é o arrependimento. É quando eu começo, é que nem um médico. O médico, você vai no médico, ele vai identificar o que você tem e vai te dar um remédio para aquilo. Então, do mesmo jeito, né, eu pergunto a Deus, o que está acontecendo com o meu coração? Será que eu estou ficando uma pessoa muito arrogante, soberba? Será que eu tenho falado de maneira grossa com as pessoas? E o Espírito Santo ele vai te mostrar aquilo ali e falou, olha, eu preciso de arrependimento nessa área. Preciso de mudança. E arrependimento, mano, não é resposta falando, vou mudar e amanhã você continuar da mesma forma. Isso não é arrependimento. É você tapar o buraco, né? Não está jogando água ali, você coloca a terra e depois volta a jogar água de novo. E não dá. Arrependimento é mudança, é eu não fazer aquilo novamente. Né? Outro ponto que a gente também precisa desenvolver o que? Discernimento. Né? O discernimento é o que? É o olhar para o que está acontecendo. Vou dar exemplo para os irmãos. Teve um pastor, ele foi palestrar, ele foi convidado para ministrar numa igreja. Chegou lá, viu uma irmã para profetizar, mexer, falar um monte de coisa para os irmãos. Aí o pastor, né, convidado, falou, olha, quem é aquela irmãzinha lá? Não, pastor, aquela irmã pensa, ela profetiza, fala um monte de coisa. Irmão, mas deixa eu te falar uma coisa, né? Deus que está falando ali não, quem está falando ali é demônio. Pastor, como é que é assim? Não, eu posso provar, não é Deus que está falando, é demônio. Aí no fim do culto, né, terminou, chamou o irmão, rapaz, só bastou esse homem colocar a mão, ela caiu no chão endemoniada. Então eu te pergunto, meu, preciso de discernimento, né? Vou dar outro exemplo para os irmãos. Quando a igreja está tudo normal, ninguém bate palma, ninguém dá um glória, está acontecendo alguma coisa. Ou a pessoa está em pecado, ou a pessoa brigou com alguém de casa, meu, chegar aqui, meu dó, e falar, Senhor, se tiver alguma coisa no meu coração que está impedindo de eu falar, eu me arrependo. Porque, irmão, né, você vê que Davi, o que Davi falou aí? Enquanto eu não confessei o meu pecado, meus ossos secaram. Meu pecado é que nem um câncer, ele começa a matar a gente por dentro. Se a gente não expor para fora, ele vai matando. Mata a tua alegria, mata a tua fé, mata o teu relacionamento. Aí você vê um monte de pessoa com cara feio, com cara dura. Ah, essa pessoa não comeu. Não comeu, não é pecado. Pecado escondido, não é tratado. Outro ponto, se preparar diariamente. A gente bate nessa tecla porque é uma coisa que deve ser feita. Leitura da palavra, oração, jejum, se reunir aqui em igreja. Por que a gente cobra tanto? A gente está junto. Ah, mas eu estou tão cansado. Cara, vem. Deus pode lançar, sabe? Deus pode trazer uma palavra profética na tua vida. Deus pode. A gente tem irmãos que tem alguns problemas que não conseguem vir todo domingo, mas faz um esforço, vem, tá junto. É tão bom estar aqui como igreja. Outro ponto, né, que a gente tem o quê? Desenvolva amor pelas coisas de Deus. Cara, eu tenho que vir para. Eu estou sendo obrigado, eu tenho que ir lá para a igreja, porque se eu não for para a igreja, o pastor vai me ligar ou me cobrar. Não. Você está aqui por causa de Jesus. Você é obrigado, né? E eu falo para vocês que todo temor, tem pessoas hoje que vêm por causa do pregador, vêm por causa da irmã. Aí eu vou porque eu estou de olho naquela novinha da igreja. Desculpa, na igreja do meu pai. Eu desci lá porque lá passou revela, eu vou ter revelação. Eu desci, ela revelou eu de acidente. Aí eu bati de novo. Aí eu fui, passei, esperando o revelamento. Cadê? Não é todo dia, pra mim era todo dia, vai revelar você de alguma coisa. E esse ponto, né, quando a gente fala de desenvolver amor, muitas vezes a gente é frustrado. A gente coloca a expectativa no homem. E quando não acontece, aí. Eu não sei onde eu estava a ministração, alguém falou desse jeito: olha, se eu entrar dentro da igreja e Deus fala para mim que não me ama, eu não vou mais para a igreja. Aí diz que antes de começar o culto, o irmãozinho tomou o microfone. Até eu aqui dentro hoje falou assim: Deus me falasse que não me ama, eu ia sair da igreja. Pois Deus diz: eu não te amo, eu não te amo, eu não te amo. O que você vai fazer? Hoje, que esse irmãozinho se firmou, nunca mais ele duvidou de Deus. Eu te pergunto, cara, Deus é obrigado a amar a gente? Não é. A gente é muito de birra, a gente não tem como a gente está bem, não está. Deus, não quero ler a Bíblia hoje. Decisão sua. O diabo está prontinho nessa escolha que você está fazendo.
batendo palma de camarote. E quando eu falo, irmão, sabe, de amar as coisas de Deus, cara, até nas pequenas coisas, né? O pastor presidente, ele falou, passou mais de 10 anos arrumando cadeira. Você tem que ver, cara, eu vou lá pra igreja, porque é bom, né? Fazer um café, até isso, cara, você preparar um café, trazer um bolo, né, pra gente comer, tá junto. Até são coisas assim tão pequenas, mas quando você faz com amor é diferente. Né? Imagina você preparar um bolo com raiva, a gente jogar um negócio, jogar pimenta dentro do bolo, tá com açúcar demais. Ixi! E eu falo pra você, a primeira vez que eu fui mesmo no meu arroz, quando eu morava em Pernambuco, eu taquei 2 colheres de sal. O menino comeu, eu falei, isso quer me matar, cara? 2 colheres de sal? Eu falei, não, você quer acabar comigo desse jeito. E eu boto lá um litro de óleo. Ixi! 10 cabeças de alho. O alho do mês todo não tá comendo arroz só. Só benção, viu? Glória! E para finalizar, irmãos, tenha reserva. Como assim, irmão, ter reserva? Cara, todo dia, se encher do Espírito Santo, lendo da palavra. E assim, eu já tive experiências muito especiais, de eu não estar bem durante o dia e o Senhor me trazer como o versículo de manhã. Eu vou dar exemplo, Salmo 19, ele fala, uns confiam em cavalos, outros confiam em espada, mas nós confiamos no Senhor. E quando uma coisa foge do meu controle, pô, mas e a palavra que eu li de manhã? Fala que eu devo confiar no Senhor. Que é bom confiar em Deus quando tudo está no nosso controle, mas quando sai do nosso controle, o que fazer? É confiar no Senhor. Então você ter reserva, o que significa ter reserva? É unção, é a presença de Deus, é cheio do Espírito Santo, é você ser revestido do poder de Deus, é você ter a presença do Espírito Santo. Então, de você ir assim, vou dar exemplo para vocês. Você passou a semana toda lendo a Bíblia. Quando foi no sábado, você não leu a Bíblia, não orou. Como é que você tem uma reserva de segunda a quinta-feira que você leu a Bíblia? E aí você não está bem, Deus te dá uma palavra de conhecimento, você vai e ora por uma pessoa, a pessoa é curada. A pessoa estava ali doente, você ora para o enfermo, ele é restaurado. Então isso que tem reserva. É você acumular o poder do Espírito. E saber que não é para uso, benefício próprio seu. É do Senhor. Então temos que ter esse cuidado, né, de entender o que? Quando fazer as coisas, a gente tem que fazer por amor ao Senhor. Não tem que estar aqui por obrigação. Não, se eu não for, vamos ligar. Não. Se não estiver bem, não vem. Infelizmente, né? A gente vai colocar uma espada. Se eu não for hoje, Deus vai te pegar, hein? Antigamente tinha muito isso. A gente via nas igrejas os irmãos mais maduros. Deus vai te pegar. Se não for, bicha, você ficar com medo. Arruma medo, isso aí mesmo. Dor de barriga, a pessoa é para a igreja. Mas amém, irmãos. Era isso que eu queria compartilhar com a igreja, né? Vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar um pouquinho, né? Realmente pedir para o Espírito Santo nos direcionar. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor. Obrigado, Jesus, por termos, sabe, esse alerta, esse despertar, porque o Senhor volta em breve, Senhor. Pai, sabe, com tantas coisas ruins acontecendo lá fora, não nos